Ô, pessoal, boa noite. Então, vamos lá, então. Ver o que a gente pode fazer aí, entendeu? Eu não tinha confirmado. Ai, peraí, deixa eu ajeitar um negócio aqui. Eu não tinha confirmado totalmente para hoje. Também minha preocupação era ficar mais de uma semana sem aula, né? Então, que na verdade essa aula de hoje é a aula que seria para acontecer na segunda-feira, tá? Mas aí, enfim, segunda-feira de carnaval. Outros professores aí, enfim, não estão nem dando a aula, entendeu? Segunda-feira de carnaval, a semana de carnaval toda estão anulando, né? Estão fechando. Mas aí eu acho muito tempo, né, sem dar aula. Mas veja, né, a adesão está muito baixa. Tem 9 pessoas só aqui, né? Então, enfim, uma adesão muito baixa. Aí eu não tinha confirmado. Porque, na verdade, eu cheguei a pensar em botar essa aula para a semana que vem mesmo. Só que, no caso, depois do carnaval. Depois da quarta-feira de cinza, né? Pelo menos depois da quarta-feira de cinzas. Mas aí a gente faz o seguinte, a gente faz aí uma hora hoje, tá? A gente faz uma horinha de aula hoje e uma hora de aula na semana que vem, enfim. Ou na própria quarta-feira de cinzas, à noite, ou na quinta, ou na sexta, tá? A gente vê isso na semana que vem, beleza? Então hoje a gente faz só uma hora de aula só, tá certo? Para ficar dividido com uma hora para a semana que vem, para vocês também não ficarem semana que vem toda sem nenhuma aula. Beleza? Além disso, né, eu também preciso lá no grupo que reservei para raciocínio lógico, a gente precisa fechar isso, porque senão vai passar o tempo e não vou conseguir fazer, entendeu? Essa aula de raciocínio lógico ela foi pedida para ser feita para fevereiro, e aí já teve uma pessoa que disse que não vai poder fazer. Se mais 2 pessoas não puderem fazer, aí eu vou ter que desistir desse negócio do raciocínio lógico, tá? Outra coisa, quem for fazer aí a prova de Riacho das Almas, né? Que é bem no iniciozinho de fevereiro não, de março, bem no iniciozinho, porque a de Santa Cruz nós temos ainda 2 semanas para março, né? Nosso pacote encerra agora em fevereiro, final de fevereiro. Então nós temos ainda 2 semanas para março. Então dá para fazer um pacote para março com 2 aulas por semana. Não, a Santa. Não, Santa Cruz é na segunda semana de março. A Grestina já é agora, no início de março. Tá? No caso, Santa Cruz é lá na segunda quinzena de março. Nós temos 2 semanas de março. Tá? E a Grestina, a prova já é agora, no início de março. Iniciozinho de março. Tá? Então, para Santa Cruz, dá para a gente fazer um pacote de 2 semanas durante março, mas na verdade com 2 aulas por semana. Isso, Ana Patrícia. 17 de março. A gente tem 2 semanas em março para a prova de Santa Cruz. 2 semanas. Agora sim, se vocês não estudarem raciocínio lógico, não vai adiantar nada. Se vocês conseguem estudar sozinho, maravilha. Tá? Se vocês conseguem estudar raciocínio lógico, senão vocês vão chegar lá no raciocínio lógico, vão zerar ou vão tirar uma nota baixa, e aí não adiantou de nada, né? O objetivo lá do curso que foram vocês que pediram era eu botar um professor para dar para vocês 4 aulas, que seria o suficiente, para que vocês pudessem pegar o basicão ali do raciocínio lógico, para pelo menos acertar ali algumas questões, né? Ter ali pelo menos 60, 70% de acerto.
em raciocínio lógico. Lidiane, o que que acontece? Eu montei lá o grupo, entendeu? É, já vieram duas pessoas para mim, uma ou duas, que estão lá no grupo que não tem como fazer, né? Era o preço normal do mês, porque o professor ia dar 4 aulas. Ele ia dar 4 aulas, ele ia dar 2 aulas por semana para fazer aí, para vocês terem aí o suficiente, enfim, para semana, para prova, né? De raciocínio lógico. Só que aí, inicialmente, quiseram 20 pessoas. Eu falei, beleza, 20 pessoas eu acho que eu consigo organizar. Porque aí eu também vou ter que estar presente, aquela coisa toda, né? Vou ter que estar ali no tempo, no horário. é. Também ia ter que buscar, né? Vocês terem ali um material base, né? Alguma coisa. E seriam 2 horas cada aula no mesmo modelo. Aí tinham 20 pessoas que queriam, mas parece que duas já não querem mais. Aí, se mais outras não quiserem, aí fica um pouco difícil, entendeu? Fazer assim com pouca gente. Vou lançar lá no grupo, né? Porque eu tinha feito um grupo à parte. Mas se tiver um quórum baixo, aí realmente não vai ter como fazer, entendeu? Isso aí é raciocínio lógico. Isso aí é outra coisa. Isso foi uma coisa que vocês pediram, não tem nada a ver com o meu conteúdo. O meu conteúdo, o pacote vai até fevereiro, final de fevereiro, normal. Eu cumpri aí as aulas normais, tá? Aí, a Agrestina, a prova já é bem no iniciozinho de março. Bem no iniciozinho, tá? Tipo 3 de março, uma coisa assim, tá? Então, para a Agrestina, o que que eu vou fazer? Para a Agrestina, eu vou fazer 2 aulões. Eu vou fazer 2 aulões naquele valor bem baixo que eu costumo fazer de aulão, tanto que eu vou, tanto que eu vou lançar também lá no Instagram, né? Eu vou fazer um aulão para quem é professor um, tá? E aquele aulão geral, que serve para todo mundo, que é a parte que é dito para todo mundo, que é Fundamentos da Educação, e o aulão que é para específico para professor um, que inclusive tem uns conteúdos lá, tanto em Agrestina, como também tem em Santa Cruz, que é de aquele negócio de matemática, história, geografia, isso está assustando o pessoal um pouquinho, tá? Então, nesse aulão, eu vou até dar uma atenção forte nisso. Vou dar uma atenção forte nisso, porque está assustando um pouco o pessoal, que é, para quem é professor um, é a parte assim, aspectos gerais de coisa para professor um, enfim, tá? E aí vai ser aquele aulão que eu vou cobrar provavelmente R$ 15 por aulão, enfim, como eu fiz no aulão de Caruaru, eu fiz assim, né? No aulão de. Teve um aulão de Agrestina também que eu fiz dessa forma, e deu muito certo, acertei questões, como eu costumo sempre acertar, entendeu? Então vão ser 2, só que dessa vez eu quero fazer 2. Por que eu quero fazer 2? Para que eu consiga realmente contemplar o máximo possível, né, desse aulão. Um aulão vai ser tipo uma semana antes da prova e o outro vai ser na véspera da prova, né? Provavelmente se a prova é domingo, vai ser numa sexta ou numa quinta-feira, bem próximo da prova, tá? Então vão ser 2 aulões, cada aulão 15, então vocês conseguem ali fazer e, enfim, fica todo mundo feliz, né? Vocês ficam felizes, eu fico feliz, fica todo mundo feliz. E esse aulão me dá muito trabalho, porque esses aulões eu me lembro que o aulão de Caruaru eu demorei 3 horas e meia para preparar, fora as horas do aulão, porque eu realmente eu dou uma olhada em todas as questões das bancas, das últimas provas, vejo como é que, né, como é que ela costuma trabalhar determinado conteúdo. Aí a seleção de questões é que dá muito trabalho. Porque o conhecimento da banca a gente já tem porque eu estou aqui dando aula. Mas a seleção de questões dá muito trabalho. Assim, poxa, melhor escolher essa, melhor não escolher essa, para poder realmente fazer um aulão ali que seja representativo da prova, ou seja, que realmente seja um retrato da prova, né?
Então, acho que 2 aulões assim vai ser bacana. E aí quando eu for anunciar, vou anunciar já com um pacote todo do aulão, quem quiser do aulão, quem quiser só um, quem quiser só professor um, quem quiser só professor. No caso de professor 2 não é de professor, não é só de professor 2, né? O de professor 2 é aquele geral. Mas quem é professor 2 não faz o de professor um, porque professor um é só para quem é pedagogo, que é a maioria dos meus alunos, né? A maioria dos meus alunos formado por pessoal da área da pedagogia, tá? Então, vai ser com esse objetivo. E Santa Cruz, por outro lado, como a gente tem 2 semanas em março, a gente tem 2 semanas em março, né? Antes da prova. Então, o que a gente vai fazer? Como a prova é no meio de março, né? Então, ao invés da gente ter uma aula por semana, nesse novo pacote de março, a gente vai ter 2 aulas por semana. A gente vai ter 2 aulas por semana, e aí a gente vai fechar o pacote de março normal. Isso lá no início de março, não é agora. Lá no início de março, a gente fecha o pacote mensal no valor de R$ 70, que é a metade do valor do pacote de vocês, que é equivalente a um mês, tá? E aí a gente vai fazer isso em 2 semanas, para a gente poder garantir ali para a prova de Santa Cruz, beleza? E aí, claro que na prova de Santa Cruz, para a prova de Santa Cruz, também vai ter o aulão de véspera, tá? O aulão de véspera também vai ter para Santa Cruz nos mesmos moldes de Agrestina, tá bom? Então, esses são aí os encaminhamentos de fevereiro. Fevereiro nós ainda temos, vale ressaltar, né? Hoje a aula de hoje, 1 hora, tá? Vai contar 1 hora depois desse meu blá blá blá, então não se preocupem, não está contando ainda o tempo da aula. Aí, Ana Patrícia, essa Garanhuns eu vou ter que abrir uma outra turma. Por quê? Tá? Vai ser uma outra turma que eu vou abrir, que também vou anunciar no Instagram e tal, que aí vai ser só questões de IGEDUC, só questões de certo e errado, verdadeiro e falso, no caso. Só verdadeiro e falso. E IGEDUC, né? Trabalhar aí todas as provas, inclusive algumas questões que nós fizemos aqui, que vocês viram como é que a IGEDUC trabalha, né? Porque como tem gente aqui que também vai se concentrar. Claro, os conteúdos são muito parecidos, então o que vocês estão estudando aqui é importante para a Banca IGEDUC também, porque os conteúdos são parecidos, são iguais, né? Muitos são praticamente iguais, alguma coisa ou outra diferente. A gente tem que tentar dar conta, tá? Mas aí o que acontece? Com esse novo pacote, a gente fica até a prova da Banca IGEDUC. Vocês já sabem qual é o dia da prova de Garanhuns? Pode falar, Ana Patrícia. Eu estou aqui com o edital, 7 de abril. Olha que maravilha. Que maravilha. Nós temos o março todo para estudar, né? Março todo para estudar. Então, provavelmente, essa turma de Garanhuns, separado da turma de, de Santa Cruz, porque o Santa Cruz, o que a gente vai fazer em março, tá? É um intensivão. É um intensivão de Santa Cruz, tá? Pode ser que de repente eu inicie, pode ser que de repente eu inicie o Garanhuns também como um intensivão, puxando até abril, né? Isso é uma coisa também que eu posso fazer. 7 de abril, deixa eu ver, 7 de abril é um domingo, então nós temos ainda uma semana de abril. Do dia 1º de abril, segunda-feira, até dia 5 de abril, sexta-feira, temos uma semana ainda de abril para estudar para Garanhuns. Então, de repente, eu vou fazer o seguinte: as 2 semanas primeiras de março é o intensivão de março para Santa Cruz, com 2 aulas por semana, para a gente pegar pesado ali, aparar as arestas, ver todas as coisas finais para a prova de Santa Cruz. Passou a prova de Santa Cruz, na outra segunda-feira já começa o intensivão para Garanhuns, tá? Aí com 3 semanas. O intensivão aí com 3 semanas até a prova de Garanhuns,
Acho que vai ficar bacana assim. Ah, Hércules. Esse do estado da Paraíba, esse aí até eu vou fazer. Esse daí eu vou fazer, porque na verdade meu objetivo seria morar em João Pessoa, porque eu sei que vai abrir também município de João Pessoa. Embora enfim, minha vida inteira tá um pouco direcionada aqui em Caruaru, concursos, tudo isso, concursos que passei e tudo, tá tudo em Caruaru, tanto estado e município, mas eu de repente gostaria de morar em João Pessoa. E se abrir estado da Paraíba e abrir também João Pessoa, eu faço, entendeu? Mas se não quer, enfim, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada, porque tirando essas provas aí que vocês fazem dessas bancas, IGEDUC, coisa que realmente cai muita coisa de pedagogia e realmente me beneficiaria bastante. Mas, por exemplo, a prova de Caruaru não caiu muita coisa, não caiu nada de pedagogia. Só caiu aquela prova de legislação que eu achei muito fácil e até quem não estava estudando, pelo menos de 10 acertou 7. Acertou 7, 8. Então a prova da IBAN, e aí o restante foi de história. Tava bem pegada, quem tem amigo aí de história, sabe? Tava bem pegada a prova de história da IBAN de Caruaru. Pegada no sentido de conteúdos factuais, sabe? Coisa assim que era sorte de saber ou não. Consegui passar, graças a Deus, nas vagas, mas era uma prova, eu tava fazendo a prova de história, o resto era português, que aí, enfim, tinha que tirar para a pessoa que passou, pelo menos tinha que acertar 8 de 10, e legislação que estava muito fácil. Então, o que estava valendo mesmo era história. E a parte da redação também, que ajudou, né? Como foi o estado de Pernambuco também. O estado de Pernambuco, a prova de legislação educacional estava muito, sabe, muito assim, caramba. Enfim. E a que pegou mesmo foi história, que eu também passei lá e a, acho que a do estado eu assumo agora, no meio do ano. Então, enfim. Mas aí da Paraíba, essa daí de João Pessoa, essa aí é muito bom, né? Essa daí vale muito a pena. Andréia, o Instituto Darwin é uma prova, é uma banca que nós só temos uma prova na, no mercado aí de questões, que acho que foi a de Lagoa de Itaenga, uma coisa assim. Só essa prova. Então, eu achei as questões do Instituto Darwin e várias a gente fez aqui. Vai lembrar isso, André. Várias questões nós fizemos aqui durante as nossas aulas. Eu achei as questões assim dessa prova, eu achei elas muito mais difíceis, por exemplo, do que algumas questões mais antigas da banca Funvap e obviamente se for comparar com a IBAN, então fica muito mais difícil assim. A prova é muito mais complexa, é muito maior os textos. Nós fizemos várias questões aqui. Aí, tipo, talvez a nível de comparação, embora talvez seja um tiquinho mais difícil essas outras, mas o Instituto OCP, que deve ser a banca da Paraíba, a, o IAUP, né? Embora IAUP seja um nível um pouquinho mais alto, mas eu achei assim uma questão um pouquinho mais elaborada. Isso, por um lado, é bom, porque premia de fato quem está estudando, sabe? Então, acho que essa prova aí de Santa Cruz, ela vai vir pegada. Vocês aí não subestimem a prova de Santa Cruz, até porque são 80 vagas, então, enfim. E o estado da Paraíba, né, é uma prova também que é legal vocês fazerem, porque mesmo que vocês não botem para lugares mais distantes, existem municípios aqui da Paraíba que não é tão longe, que também, enfim. Vamos supor, vocês passam para Santa Cruz, e de repente podem fazer esse do estado da Paraíba para alguns municípios que sejam vizinhos aqui de Pernambuco, e de repente 50 quilômetros de Santa Cruz, sei lá, enfim, pode valer a pena também, né? Esse concurso do estado da Paraíba é muito bom, porque o estado da Paraíba, inclusive, paga melhor do que o estado de Pernambuco. Tem uns adicionais lá, alguma coisa lá que eu não sei o que que é, entendeu? Então, enfim, vale a pena, tá?
Então, pessoal, é isso. Não é hora de desistir. Estamos em 8 de fevereiro. Então, nós estamos há um mês e pouco da prova de Santa Cruz. Há uns 25 dias aí da prova de Agrestina. Façam as duas provas. Espero que vocês tenham se inscrito nas duas. Quem está assistindo aí depois também, tá? E aí minha preocupação agora é o raciocínio lógico. Se vocês pegam e falam, beleza, eu consigo estudar sozinho, sem problema nenhum, com alguém, maravilha. Agora, assim, não deixem de estudar raciocínio lógico. Não deixem de estudar. Porque isso pode derrubar vocês no concurso. Porra, a pessoa pensar assim, pô, deixei de passar por causa do raciocínio lógico, tá? Então eu me lembro que eu tinha botado para fevereiro, que como fevereiro vocês não teriam assim um gasto em relação a, ao pacote, porque o pacote vocês pagaram em janeiro, meu, né? Então fevereiro vocês ficariam um pouco mais livres. Tal, enfim, tem um aulão, pode ter um aulão, uma coisa, mas enfim, não seria R$ 140 como vocês gastaram em janeiro, entendeu? Aí por isso que botei para fevereiro. E aí essa renovação de pacote seria só em março, né? Aí, enfim, o que eu digo para vocês é o seguinte: se vocês conseguem estudar sozinho, maravilha. Se não, não deixem de estudar, porque, enfim, não tem como, tem que estudar um pouco o raciocínio lógico, tem que ter uma ideia. Tem que fazer algumas questões, tem que ter uma ideia para vocês poderem lá resolver na hora, tá? São 80 vagas. Eu acredito que, poxa, tem chance de vocês estarem nessas vagas aí, tá? São 80 vagas, é muita coisa. Realmente Santa Cruz abriu bastante aí, tá bom? Bom, aula passada, vocês começaram a ver ali as metas do Plano Nacional de Educação, tá? E a gente pediu para vocês pegarem bem essas 6 primeiras metas, que geralmente, inclusive, quando, vamos dizer assim, as últimas questões que eu vi das principais bancas, embora, claro, tenha questões de outras metas, mas essas 6 primeiras metas, ela contempla ali as principais questões, sabe? Não sei se porque as 3 primeiras são da parte das etapas de educação básica, a 4 da educação especial, a 5 da alfabetização, né, a 6 da educação em tempo integral. Então, essas 6 primeiras metas, ela contempla uma boa parte daquilo que é muito importante em relação à educação básica, né? Diretamente relacionado, inclusive, à atividade do professor. Então, não vá para a prova sem ter, né, lembrar bem essas 6 primeiras metas, tá bom? Agora eu vou colocar aqui para vocês as outras 6, tá? Então, vai aparecer aí para vocês a meta da 7 a 12, embora, se vocês observarem, né, a meta 12, como vai ser também o caso da 13 e da 14, são metas de educação superior. Pelo que eu sempre aposto, verificando as questões, e até agora não deu furo errado, geralmente em concurso de educação básica, eles não costumam cobrar as metas de educação superior, né? Então, o que que a gente faz? A gente, pelo menos para vocês terem uma ideia, tá? Mas é ideal, né? Naquela necessidade de você organizar o seu cérebro, o ideal é que você se concentre primeiro nas 6 primeiras. As 6 primeiras, você vá para a prova dominando tudo delas, tá? Importantíssimo. As metas de educação superior, você pode ter uma ideia, mas você talvez possa ter menos preocupação, porque geralmente não se cobra, tá? Essa meta 7 aí que vocês estão observando, né, ela fala aí aprendizado adequado na idade certa, na verdade ela fala mais até da qualidade da educação, tá? É uma meta, né, vamos botar aqui, ó. Essa meta 7 aqui, ó, vocês estão vendo? Ó? Ele é uma meta da qualidade da educação. Essa é a preocupação
da meta 7. Eu sempre ensino aos alunos uma mnemônica boa para vocês pegarem essa meta 7. Veja só, vou colocar aqui para vocês a meta 7. Tá? É uma mnemônica boa para vocês pegarem a meta 7. Veja como é que começa a meta 7. Fomentar. Essa é a palavra. Fomentar começa com F. Não é isso? F não parece um 7 ao contrário? 7, F. Não parece? Não estou dizendo que seja exatamente, mas não parece um 7 ao contrário? Então, isso aqui ajuda você a lembrar. Ó, meta 7, meta 7, fomentar. Tá? Então, embora possa parecer bobo isso aqui na hora ajuda pra caramba para você resolver questões, tá? Porque automaticamente você já relaciona. Ó, 7, fomentar a qualidade da educação básica. É aquela mesma coisa que a gente fez com 4. 4 perdeu a perna. Então é uma meta de educação especial, tá? Também ligada à questão da educação inclusiva. Então, essas mnemônicas, embora possam parecer bobas, né? Ou até ofensivas, no caso dessa meta aqui 4 que eu falei, mas elas ajudam muito a pegar. Então, meta 7, fomentar, começa com a palavra fomentar, com F, que é um 7 ao contrário, a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, tá? De modo a melhorar aí as metas do IDEB. Se você tem o objetivo de tentar lembrar isso tudo, você não guarda na cabeça. Se você pega e bota meta 7, 7, um F ao contrário, fomentar a qualidade da educação básica. Ah, tem aquela história lá do fluxo escolar da aprendizagem, IDEB, pronto. Você já pega a meta melhor. Entendeu? E aí vocês vão percebendo que vocês vão com as metas tranquilamente, lembrando para a prova, tá? Então, fomentar a qualidade da educação básica é uma meta que fala da qualidade da educação básica, até mais do que está sendo dito aqui. Aprendizado adequado, claro que ela fala do aprendizado, né? Está ligado à qualidade. Então, essa é a meta 7, beleza? Meta 7, tá? Vejam, vocês estão com a meta 1, 2, 3, 4, 5, 6 na cabeça, tá? Agora, encaixa aí a meta 7, que é a meta, tá? Da qualidade da educação, que é preciso fomentar a qualidade da educação básica, tá certo? Puxa, isso aqui tá estranho. Bom, meta 8ª, tá? Que fala da escolaridade média. Média, a escolaridade média, tá? Só que a escolaridade média aqui é da população com 18 anos ou mais. Conseguindo tirar isso aqui. Espera, vou ter que excluir esse slide aqui. Puxa, foi para todos os slides isso aqui que eu botei. Não sei como. Não sei que porcaria foi essa que eu fiz. Tá vendo? Todos os slides tá aparecendo esse negocinho. Vou abrir aqui de novo o slide. Só um minutinho. Então, pessoal, vamos enquanto tá abrindo aqui o slide, tá?
Vamos lá lembrando. Meta 1. Meta 1, educação infantil. Minha porcaria que foi que eu fiz. Meta 1, educação infantil. Tá? Ele pede para universalizar até 2016 a pré-escola, não é isso? E garantir pelo menos 50% na creche. Tá? Então, essa é a meta 1. Meta 2 é a meta do ensino fundamental. Tá? É a meta aí do ensino fundamental. Pede para universalizar, só que aí não é até 2016, o ensino fundamental. Quando ele diz, sempre quando ele diz aí universalizar, ele está falando na idade própria, tá? E ele pede para garantir pelo menos 95% das pessoas terminem na idade própria. Isso é a meta 2. Meta 3 é a meta do ensino médio. Pede para universalizar o ensino médio até 2016 para as pessoas da idade própria, ou seja, de 15 a 17 anos. E pede para garantir que pelo menos 85% das pessoas terminem ali na, na idade, que tem a taxa líquida de matrícula, tá? Que é a taxa da matrícula das pessoas que realmente frequentam, tá certo? Então, essas são aí as 3 primeiras metas da, do, do Plano Nacional de Educação, tá? Vou botar aqui para vocês. Tive que abrir a coisa que eu acabo com problema. Tá? E aí a meta 4 é da educação especial, universalizar para todo mundo, né, no caso, para as pessoas de 4 a 17 anos, que é a idade da educação básica. Meta 5, a questão da alfabetização, até o final do terceiro ano do ensino médio, todo mundo está alfabetizado, lembrando que a BNCC diz até o final do segundo ano, tá? A meta 7 é importante, meta relacionada a, ao ensino em tempo integral, tá? Ensino em tempo integral, que garante pelo menos 50% dos alunos na rede pública no ensino em tempo integral, para garantir que pelo menos 25% dos alunos, enfim, da educação básica como um todo estejam em tempo integral, tá? A meta 7, então, é essa meta que a gente viu, de fomentar a qualidade da educação básica, utilizando a mnemônica do 7 para lembrar fomentar a qualidade da educação básica, melhorar os fluxos de aprendizagem, né, de forma a garantir ali o IDEB esperado, tá? E aí a meta 8ª é a meta da escolaridade média, só que é para a população, tá? Para a população de 18 a 29, que é a população dos jovens. Então, se você não está aqui nesta faixa etária, saiba que você não é mais considerado jovem. Tá certo? Bom, eu também já não estou mais nessa faixa etária, então posso brincar, tá? Então ele quer garantir pelo menos a de 18 a 29 anos, né? Talvez aqui o Hércules esteja nessa faixa, não sei. Algumas meninas aí estão com 26, 27, né? Mas, enfim. Então ele quer melhorar a escolaridade média da população jovem. Ao melhorar o tempo de estudo dele, 12 anos. Aí vocês não precisam decorar 12 anos, pessoal. Por que é 12 anos? Porque assim, as coisas têm lógica. 12 anos é 9 anos do ensino fundamental, mais 3 anos do ensino médio. Por isso que dá 12. Por isso que é 12 aqui, ó. Estou falando isso porque às vezes a questão pode botar assim: elevar a escolaridade média da população de 18 a 19 anos, de modo a alcançar no mínimo 14 anos de estudo. Você já sabe que está errado, porque são 12. 9 do ensino fundamental, 3 do ensino médio, dá 12. Tá?
18 a 29, você perfeitamente pode lembrar, porque é a idade da juventude. 18, ó, a idade própria de estudo da educação básica não vai de 4 a 17? Então, por isso que aqui começa com 18, porque aqui já é depois da idade própria. Porque quem é na idade própria vai terminar e vai fazer os 12 anos na idade própria certinho. E aí, 18 a 29. Só você lembrar, 30 a mais, aí já começou, né? Já começou aí a velhice, tá? Já começou a velhice, tá certo? Já começa aqui a pessoa ficar calva, essas coisas, tá? 18 a 29. 30 a mais tá fora, tá certo? Os homens já começam a ficar calvo, de cabelo branco, essas coisas. Enfim, barba branca, que é a pior coisa que tem. Daqui a pouco vou ter que comprar um G-Sim na farmácia, coisa feia. Eu vou deixar tudo branco mesmo, tudo grisalho, tudo branco. Não tô nem aí. Então, 18 a 29. Não tem como errar. Aí que negócio, você vai dar aula, aí você tem uma crise de dor no rim, como foi na semana passada. E é isso. Agora eu tô bebendo 4 litros de água por dia. É complicado. Eu fiquei pensando se fosse no presencial, a sala cheia, e é mó aqui online a gente consegue marcar um outro dia ou outro, mas no presencial é difícil marcar. Imagina, tá indo para dar aula, começa a dar aquela dor no meio de um monte de gente com a sala cheia, e é uma dor que é impraticável você fazer qualquer coisa. Não tem como você dar aula, trabalhar, não dá. Enfim, então é isso, tá? 12 anos tem lógica, 18 a 29 anos tem lógica, tá? Mas mais abaixo ele fala outra coisa importante. Vou até aumentar aqui um pouco. Os 25% mais pobres, tá? Que a gente sabe que no nosso país, quem é mais pobre estuda menos. Quem tem mais dinheiro estuda mais. Dificilmente uma família com dinheiro a pessoa não vai fazer ensino médio, pelo menos. Muito difícil. Pode ter, tal, por outras questões, mas é difícil. Então, o volume de estudo das pessoas que tem um poder aquisitivo médio é maior. Quando a pessoa é pobre, não tem como trabalhar. Então, não tem como estudar, então tem que trabalhar. Então fica mais difícil. E além disso, ele ainda fala igualar a escolaridade média entre negros e não negros, né? A gente sabe que, infelizmente, talvez por conta de toda a herança escravocrata, os negros têm uma escolaridade média menor do que os não negros, tá? Então, era só você pegar. Quando eu entrei na Universidade Federal, ainda não tinha cota. E a cara da Universidade Federal, né, no caso lá onde eu estudei, que foi na FRJ, era uma cara branca. Branca de classe média alta e rica. Essa era a cara da FRJ até ter cota. Cota eu acho que foi para 2010, 2012, 13, eu não sei exatamente quando foi que começou a cota. Até então, dificilmente você via uma pessoa negra na universidade pública. Claro que tinha, mas era minoria, minoria da minoria. Hoje, por conta da cota, né, ainda abriu mais possibilidade das pessoas negras conseguirem acessar a universidade pública, coisa que antes era muito difícil, tá? O Plano Nacional de Educação ele tem o objetivo de garantir, né, igualar essa escolaridade média entre negros e não negros. Eu imagino que ele ainda não conseguiu cumprir isso aqui, não. Mas ficou aí como meta oitava, tá? Beleza? Essa aqui, essa mnemônica não ajuda muito, mas se lembrar que meta oitava, puxa o gancho aqui para o 18, né? Porque o meta 7 para fomentar, o gancho fica mais fácil. Mas o meta oitava para o 18 não tanto, mas ajuda.
Meta oitava, 18, tá? Você puxa o gancho aí para 18. Beleza? Então pode ajudar aí, tá? Então veja, se vocês pararem para pensar, vocês já estão com as metas, começando a ficar com as metas na cabeça, tá? Então vamos lá. Meta nona. A meta nona. A nona meta. A nona meta, tá? Ela também trata da alfabetização, só que enquanto a meta 5 falava da alfabetização de crianças, né? Esse era o objetivo da meta 5, alfabetizar todas as crianças até o final do terceiro ano do ensino fundamental. A meta 9 fala também da alfabetização, só que ela está falando, tá, da alfabetização de jovens e adultos. Então fica fácil para vocês pegarem. Meta 5, alfabetização de crianças. Meta 9, alfabetização de jovens e adultos. Tá? E aí, veja, a idade também é lógica, gente. É a partir de 15 anos. Por que é a partir de 15 anos? O que se espera do ensino fundamental? O nome já diz, né? Ensino fundamental. É que a pessoa passe pelo ensino fundamental e seja alfabetizada, tá? Tanto a alfabetização básica, aquela alfabetização inicial, quanto tudo aquilo que está ligado à alfabetização funcional, tá? O ensino fundamental não vai até 14 anos? Então, aquelas pessoas que passaram pelo ensino fundamental e não conseguiram isso, aí, por isso que começa com 15 anos. Porque são aquelas pessoas que não passaram pelo processo, né, do ensino fundamental. E aí, como a educação de jovens e adultos no ensino fundamental vai começar a partir de 15 anos, né? Porque é a idade, depois da idade própria do ensino fundamental, aí eles começam a contar aqui 15 anos, tá? Ele pede para a população com 15 anos ou mais para 93,5%. Então, o objetivo aqui é aumentar essa taxa de alfabetização de 93,5% para pessoas de 15 anos ou mais. Tá? Beleza? Até 2015. Então, você tem uma primeira parte. Veja que essa meta é cheia de coisinha, né? A pessoa esquece isso aí na prova. Só que você tenta fazer os ganchos das coisas. Você vai fazendo os ganchos mentais na sua cabeça e vai por mim, isso te facilita. Ó, meta 9, alfabetização de jovens e adultos. Aí você já lembra que é com 15 anos, porque é a idade depois da última idade própria para terminar o ensino fundamental, que é 14. Então, 15 anos. Aí o 15, tu já puxa para 2015, que é a primeira parte. E aí o 93,5, você tenta lembrar, embora você possa esquecer e tal. Mas, enfim, numa questão dissertativa, talvez ficaria mais difícil de fazer se você não lembra tudo. Mas numa questão múltipla escolha, se você lembra várias coisas, fica mais fácil, tá? E aí ele pede para erradicar, e é isso aqui que é interessante saber, ó. Ele quer erradicar, acabar com o analfabetismo absoluto, que é aquele que a pessoa não sabe nem escrever o nome, não sabe escrever nada. O analfabetismo absoluto, ele quer erradicar. E ele quer reduzir para 50% o analfabetismo funcional, que é o grande problema da nossa educação, até mesmo no setor privado, né? Com todo o apoio e tal, é o grande problema da nossa educação. Então, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir 50% o analfabetismo funcional. Essa é a meta 9, tá?
Só no 15 anos que ele vai poder completar, se matricular na EJA, né? Até 14 ele está dentro da idade própria, tá? Então, meta 9. E a meta 10, a gente vai, obviamente, se concentrar primeiro nessas metas, não vamos desesperadamente tentar dar conta de tudo, isso não é bom para o cérebro, tá? Até porque o método meu utilizado é dessa microaprendizagem, que a gente vai aos pouquinhos pegando um monte de coisa e vendo, tá? Então, veja, a meta 7, ela é mais tranquilinha. A meta 10, perdão, é mais tranquilinha. E é relacionar EJA com educação profissional. Porque, na verdade, se vocês lembrarem lá do artigo 37 da LDB, tá? A EJA, a educação profissional é preferencial para a EJA. Até por uma questão óbvia, né? Essas pessoas já estão estudando fora da idade própria e o ideal é que se dê a ela uma profissão, tá? Então a meta 10 diz o seguinte: oferecer no mínimo 25% das matrículas de jovens e adultos atreladas à educação profissional. Então, que pelo menos 25% das matrículas da EJA seja ligada à educação profissional, seja integrada à educação profissional, tá? Essas são as 10 primeiras metas do Plano Nacional de Educação. Vamos tentar fazer aqui essa questão que eu acho que já dá para a gente fazer. E aí, tiver alguma meta fora, a gente complementa aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Com o objetivo de melhorar a qualidade da educação brasileira, o Plano Nacional de Educação para o decênio 2014-24, instituído em 2014, estabeleceu 20 metas a serem cumpridas, na busca de minimizar as barreiras e dificuldades para o acesso à educação. Assinale a alternativa que não faz parte dessas metas. Então, né, aqui tem uma que a gente ainda não viu, a gente acrescenta, mas aqui já tem, né, 3 que a gente viu. Então, deixa eu botar aqui. Vamos lá. A, B, C, D e E. Vamos ver se a é ou não é meta. E eu quero que vocês me digam qual é a meta. Então vamos lá, caso seja. A. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental. É meta ou não é? E qual meta é, caso seja? Tá? Então, a letra A. É meta ou não? E se for, qual é a meta? Qual é o número da meta? Concordam? Exato. Meta A é meta, de fato, é meta, então é. E é a meta 5, a meta lá da alfabetização de crianças. Tá bom? A B, tá? A B aí, a gente ainda não viu, tá? Então, enfim, ela é uma meta, tá? Que fala da valorização dos profissionais, né? Do magistério aí da rede pública, tá? Então, enfim, é uma meta importante, tá? E ela, no caso, é a meta 17, tá? A gente não viu, mas a gente bota já aqui para vocês, para a gente poder acrescentar, tá? Então, essa meta falada na B é a meta 17, valorização do professor, tá? Dos profissionais de magistério das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento dos demais profissionais com escolaridade equivalente. Nos últimos anos,
vocês observaram uma valorização do professor da rede pública, né? Não quer dizer que não tenha que melhorar, não quer dizer que ainda tem que aumentar mais ainda o salário, tá? Mas o que está acontecendo? Os profissionais da rede privada fizeram assim: opa, o mesmo profissional que não queria há 10 anos atrás, há 10 anos, trabalhar no magistério da rede pública, hoje já olha diferente, né? Hoje já quer trabalhar. Porque a rede privada também dormiu no ponto, né? A rede privada ficou lá com aquele salário medíocre de todas as escolas. Pode ser a mais cara. O salário é medíocre. Exceto de alguns professores que, por competência própria, né, por sorte, por uma série de fatores, a gente sabe que não é só competência, embora também tenha competência, né, oportunidade, ou porque não tinha ninguém, ou sei lá por quê, enfim. Ganham ali um valor à parte, mas, de uma forma geral, os professores ganham assim tão bem, especialmente se for do ensino fundamental. No ensino médio ainda ganha um pouquinho mais, mas também nada assim, oh meu Deus, nada que se. Ainda a rede pública ainda paga melhor. E essa valorização dos últimos anos tem muito a ver com essa meta 17, tá? Essa meta 17 aqui, né? Veja, equiparar até o final do sexto ano, então, antes de 2024. Se isso aconteceu ou não, aí, né, você pode questionar. Eu sei que, se eu me lembro bem, seria até interessante. Ana Patrícia, o novo Fundeb de 2020, né? Porque, na verdade, o Fundeb era o seguinte: inclusive no aulão para a Agrestina, tá? Eu vou focar, vai ter lá questões do novo Fundeb, porque vai cair na prova de Agrestina, tá? Então, esse aulão eu vou realmente. O aulão vai valer a pena. R$ 30, pô, se a pessoa quiser fazer para professor um 15 cada um, compra um lanche no McDonald's. Né? Nem, um, nem uma comida dos girafas, hoje em dia já é R$ 31. Aliás, ruim pra caramba, que eu comi agora no shopping uma comida no girafa, ruim pra cacete. R$ 31 o prato. Era mais fácil no Tio Armênio mesmo pagar 50 e poucos do que pagar 31 naquela. Vou dizer que comida é merda, porque, enfim, às vezes a pessoa não tem o que comer. Mas, pô, R$ 31 naquela comidinha, enfim, R$ 31. Eu não queria comer lanche, né? McDonald's, nada disso. Aí o que acontece? Um novo Fundeb, primeiro, falando do velho Fundeb, né? E do Fundef. O Fundeb era um programa para ser provisório. Mas aí o novo Fundeb trouxe essa coisa diferente, a mais. Ele passou a ser por tempo indeterminado. E não passou a ter prazo, como era o Fundeb anterior. Você está entendendo? Porque realmente, se você quer uma educação pública de qualidade, o elemento principal é a valorização do professor. E aí agora o Lula, né? Papai Lula sancionou aí. Se eu falar Papai Lula, vou perder o. Tem umas professoras que votaram em Bolsonaro, né? Vou perder alunos no Instagram. É por isso que eu nem posto nada de política, porque se eu quisesse postar o que eu penso mesmo, aí eu ia perder um monte de aluno. Sancionou agora uma lei que eu acho que ainda.
Ainda vai, porque quando sanciona a lei ainda demora para ser aplicado na prática, né? Proibindo contrato. Mais ou menos assim, proibindo o contrato, exceto por devida necessidade. Porque virou uma festa nos últimos anos isso. Então eu acredito que nos próximos anos não vai ser aplicado assim logo de cara, demora essas coisas. Até o piso, quando foi aprovado, pessoal, deixa eu só botar aqui para carregar o notebook. Até o piso, quando foi aplicado, quando foi aprovado, demorou bastante, porque o pessoal ficava o quê? Não tentando não aplicar o piso, inclusive o aumento, que é o que está acontecendo com o pessoal da enfermagem agora. O piso já foi aprovado, aquela coisa toda, mas o pessoal ainda está, né, tentando embargar. Que também a lei do piso também é mais um sintoma, mais uma coisa sintomática dessa procura de valorização do professor, né? Então, para ter uma boa educação, sem ser fazer aquele discurso clichê, mas realmente para ter uma boa educação, não tem como se você não tiver um aumento do salário do professor, da valorização do professor, não só com o salário, mas com o plano de carreira, né? Que foi o que teve também aqui em Caruaru, tal, que o plano de carreira foi aprovado e logo depois o concurso saiu, plano de cargos e carreiras de Caruaru, tá? E aí permite que pelo menos o professor trabalhe em dois lugares e consiga sobreviver com um salário minimamente digno, né? Porque se o piso hoje em dia é 4.500, né? Aí você tem os descontos, sei lá, enfim. Mas se o professor tem duas matrículas, ele vai tirar ali seus 7, 8 mil, não vai ser rico, não é luxo, nada disso, mas já dá para viver bem para caramba. Dá para fazer uma viagem, sabe? Claro, vai depender dos seus interesses, mas uma viagem pelo menos de 2 em 2 anos bacana. Dá para você viver razoável, de maneira razoável, né? Tendo, obviamente, sempre o aumento em relação à inflação. Então, enfim, é importantíssimo isso, tá? A valorização do professor. Então, aqui na questão, a B também é. Vamos ver a C. Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50%. Então, deixa eu só botar aqui. Essa B, meta 17. C. Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos de educação básica. Essa meta tá certinha? Se tá certinha, qual é essa meta? Qual é o número dessa meta? Meta 6. É a meta da educação em tempo integral. Meta 6. Beleza? Letra D. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para a população de 6 a 17 anos. E aí, essa meta está certa? Se tiver, qual é a meta? A D. Se ela está certa e se tiver, qual é o número dessa meta? Vamos lá, pessoal, participando aí, todo mundo. Veja, de 6 a 17. Peraí, puxa. De 6 a 17, o ensino fundamental. Pessoal, o ensino fundamental é de 6 a 17? É de 6 a 14, tá? E aí, aí sim, sendo 16 a 14, essa seria a meta 2, que é a meta do ensino fundamental. Mas aí ela está errada, esse é o gabarito, porque na verdade não é de 6 a 17.
Muito cuidado, né, com isso daqui. Por exemplo, essas questões de certo e errado da EGEDUC, vocês têm que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a pessoa escapa a história do 6 a 17 e bota como certa. Tá? Letra E. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. Qual é essa meta? Meta 7. Lembra do fomentar. F. F, 7 maiúsculo. 7 ao contrário. Olha como facilita. Meta 7. Pronto. Tá? Questão gabarito, letra D. Mais uma questão. Entre as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação está. Então, mesma história. Vamos lá. Vejam como se repete muito questões, né, repetindo às vezes as mesmas metas. Alfabetizar todas as crianças até no máximo final do terceiro ano do ensino fundamental. Pronto, tá certinho. Essa é a meta 5. Cuidado, falou terceiro. Se por acaso aqui tivesse segundo, poderia ser o caso, aí a questão estaria errada, porque segundo é BNCC, tá? No Plano Nacional de Educação, realmente é o terceiro. B. Oferecer educação em tempo integral a todos os alunos da educação básica até o final de vigência do PNE. E aí? Tá certo ou tá errado? A letra B. Oferecer educação em tempo integral a todos os alunos de educação básica até o final da vigência do PNE. Caso aí, letra B. Oferecer educação em tempo integral a todos os alunos de educação básica até o final da terceira. Errado, pessoal. Muito cuidado. Não são todos, infelizmente. Não são todos. Não é isso que fala na meta. Todos. O que diz a meta? 50% para educação pública. E aqui, como ele falou, educação básica, 25% para todos os alunos da educação básica. Tá? Que meta é essa? É a meta 6. Essa é a meta 6. Tá? Então, aqui a questão pediu certo ou pediu errado? Deixa eu ver. Entre as metas estabelecidas no plano, né? Então, enfim. A B tá errada. Tá? A B tá errada. C. Identifique para mim o erro da C e me diga a que meta se refere. Qual é o erro da C e a que meta se refere? Sim, a C está errada. O gabarito aqui que ele pediu a certa, tá? Então a única certa é a letra A, tá? Que aí tá certinha conforme a meta 5. Então a gente já sabe que a C está errada. Qual é o erro da C? E a qual meta ele se refere? Isso, a C está errada. Qual é o erro da C? Por que ela está errada? Qual é o erro da C? Veja, primeira coisa, ele botou aqui, ele colocou aqui, erradicar o analfabetismo absoluto, beleza.
Só que ele também botou erradicar o analfabetismo e o analfabetismo funcional. Não é erradicar o funcional. Infelizmente. É só erradicar o analfabetismo absoluto. O funcional, ele fala para reduzir para pelo menos 50%, até porque ele sabe que, né, não é fácil. Então, o analfabetismo funcional é 50%. Não é erradicar. Não é erradicar os dois. Outra coisa, não é até o 6º ano de vigência do PNE, mas sim é até o final de vigência do PNE. Então, esse é o tipo de coisa que pode cair numa questão, tá? E aí a meta qual se refere à meta 9. Beleza? Letra D. Diz aí para mim qual é o erro. Ofertar no mínimo 50% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensino fundamental e médio na forma integrada aos cursos tecnólogos. Qual é o erro da D e a qual meta se refere? Qual é o erro da D, da letra D, e a que meta se refere? Sim, letra D, meta 10. Beleza. Mas aqui qual é o erro aí da D? Por que ela está errada? Meta 10. E qual é o erro da D? Não é 50, é 25% das matrículas de jovens e adultos no ensino fundamental e médio, na forma integrada, não é a cursos de tecnólogos. Não é tecnólogos. Não é isso que eles falam, que ele fala na meta, tá? Cursos de tecnólogos. Mas sim integrada à educação profissional. Então, cuidado, que poderia, de repente, ele botar o 25% certinho, ofertar no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens adultos no ensino fundamental e médio, na forma integrada, né, aos cursos tecnólogos. Aí você escapar, não perceber. Cuidado. É integrada à educação profissional. Tá? Beleza? Esse é o tipo de questão que pode cair, pessoal. Por isso que eu digo, não adianta desesperadamente você querer dominar as 20 metas. Domina as 10 primeiras bem. A 12, a 13, a 14, que são metas muito ligadas ao ensino superior, você pode tentar dar uma abstraída para se concentrar mais nas outras. Para que tu vá para a prova realmente com condição de acertar isso aí. Foi que nem na aula passada, o PNEDH que a gente estudou, o de Direitos Humanos. Falei assim, pô, o documento tem 50 páginas. Se você querer tentar dar conta das 50 páginas, você vai ter problema. Dê conta daquilo que eu botei lá no slide. Já tá bom. Porque geralmente é o que cobra é aquilo ali. Se você pegar aquilo ali que eu botei na aula, você vai acertar a questão. Você não vai errar. Tá? Letra E. Diga para mim a que meta se refere e qual é o erro. Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas e da rede privada, da educação básica, através da equiparação do piso nacional do magistério ao salário mínimo nacional até o final de vigência do PNE. Qual é o erro e a que meta se refere? Essa meta foi aquela meta que a gente acabou de botar, tá fora das 10 iniciais, tá? Que é a meta 17. E é interessante, essas duas questões que a gente fez, essa daqui e essa daqui, questões de 2023, de bancas diferentes,
tá? Que se vocês observarem, ó, qual a meta que foi cobrada? 5, 6, 2 e 10 e 7, tá? Você vê uma grande incidência de cobrança das 6 primeiras metas, tá? E entre as 10 primeiras também um índice grande. Então, primeiro uma porcentagem maior entre as 6 primeiras, depois uma porcentagem entre as 10 primeiras, tá? Mas você veja, duas metas que cobraram a meta 17. Duas questões que cobraram a meta 17 no mesmo ano, tá? Aqui, a letra E, né? Pois é, rede privada não. A letra E aí botou, né, coisas bem erradas dessa meta 17, tá? Botaram coisas aí bem erradas da meta 17. Primeiro, a questão do rede privada. Pessoal, claro que a lei também se preocupa com a educação privada. Eu acho que eu acho que deveria ter mais leis também para salvaguardar o professor da rede privada, porque rede privada é muito produto de acordo de convenção com os sindicatos, né? Existe, né, um, uma hora-aula aí, através de acordo, de uma série de coisas também, para coisa mais. Não tá tão salvaguardado quanto. Pois é, salário mínimo é brincadeira, né? Ah, sim, porque tem uma história que o professor não pode ganhar um salário mínimo proporcional, vamos dizer assim. Claro que aqui na meta 17 não é salário mínimo que ele está falando, né? Mas é sim aos profissionais que têm o quê? Que têm a mesma formação, tá? Então, rede privada, não. E salário mínimo nacional, não. Mas sim equiparar com profissionais de mesma formação, tá? Vamos lá. Mais outra questão. São metas do Plano Nacional de Educação, exceto. Então, a mesma história. Eu quero que vocês me digam se está certo, se está errado e a que meta se refere. Tá bom? Então, letra A primeiro. Quero saber se está certo ou se está errado e qual é a meta que se refere. Pronto, a letra A está certinha e ela se refere à meta 2, a meta lá do ensino fundamental. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos. Se aqui tivesse universalizar o ensino fundamental de 9 anos até 2016, está errado. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14, e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o final, até o último ano de vigência do PNE, meta 2, certinho. Letra B. Oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% da educação básica. Está certo ou está errado e qual a meta se refere? Né? Essa a gente já viu já várias vezes. Cai com frequência, ó. Meta 6. A meta da educação em tempo. Ai, meu Deus, aquela mesma história do negócio que fica em todas as coisas. Não sei por que está acontecendo isso. Meta 6. Beleza? C. Alfabetizar todas as crianças até no máximo 8 anos de idade. E aí? Que aquele botou a idade.
É, ele botou aí, né? 8 anos de idade. Só que acontece, a meta não diz isso. A meta não fala 8 anos de idade. Ela fala terceiro ano do ensino fundamental. É verdade que o terceiro ano do ensino fundamental geralmente é 8 anos de idade, né? Só que não pode, no final do terceiro ano, um aluno, ao invés de ter 8, ter 9, porque fez aniversário no final do ano, sei lá, fez em outubro, fez em novembro, então não é 8 anos. Então, muito cuidado com isso, tá? Não é 8 anos. Não é isso que se fala. Até porque pode o aluno, no finalzinho lá do terceiro ano do ensino fundamental, já ter 9 anos, por conta do aniversário, tá? Não é isso. Então, é até o final do terceiro ano do ensino fundamental, que não necessariamente é sinônimo de 8 anos, tá? Como ele pediu, exceto gabarito, a letra C, beleza? E se refere à meta 5. Vejam como aparece, realmente aparece muito as 6 primeiras metas. 2, 6 e 5. Letra D, tá certa, né? E a letra D se refere a qual meta? Que é da escolaridade média da população. A qual meta se refere? Lembra a história do 8, ó. Eu não falei, ó, 18 é meta 8, oitava meta. Porque a meta 9 é da alfabetização a partir dos 15 anos, de aumentar a taxa para 93,5 até 2015. E erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir para pelo menos 50% o analfabetismo funcional. Essa é a meta 9, que às vezes a pessoa confunde a 9 com a oitava. Tá? Para não confundir, é só lembrar. Lembra do 18, que você já puxa o gancho para a meta oitava. Tá certo? Essa letra E foi uma meta que a gente, enfim, ainda não falou, tá dentro lá daquela meta ligada à educação superior, tá? Para você ampliar a proporção de mestres e doutores do ensino, tá? Superior, você aumentar a titulação dos professores da educação, de, enfim, você elevar a qualidade da educação superior, você ampliando a proporção de mestres e doutores, tá? E ela é a meta 13, beleza? É a meta 13, tá certo? Então, aí o gabarito fica a letra C. Acho uma questão bacana, porque na hora a pessoa pode utilizar esse raciocínio, né? 6 anos, 6 anos primeiro ano, 7 segundo, 8 terceiro. E aí cair nessa armadilha aí da letra C, tá? Só que você precisa lembrar que não necessariamente o aluno tem 8 anos. Às vezes ele já completou os 9 anos e, enfim, ele está lá no final ainda do terceiro ano, por conta do mês de aniversário dele, tá? Então você precisa lembrar sempre isso. Não necessariamente é sinônimo de ter 8 anos já completo, já pode de repente ter 9, tá certo? Então aí, gabarito, letra C, tá? As questões começam a ficar tranquilas porque você vai começando a dominar as metas de maneira muito fácil, tá? Conforme você vai estudando. O negócio começou a misturar tudo aqui. Não sei o que aconteceu hoje, não.
Fechar de novo. Como se tivesse... Fechar de novo aqui para a gente fazer mais uma questão. O slide da aula hoje eu não acho que eu não vou conseguir, vou ter que mexer aqui depois da aula. Não vou conseguir coisar, tá dando algum erro aqui que eu às vezes faço uma marcação em um slide, ele bota para todos os slides a mesma marcação. Aí complica. Então tem mais uma questãozinha aqui para a gente fazer. Vou botar aí para vocês. Vai aparecer aí duas que a gente não viu ainda, tá? E a gente aproveita e já bota essa daí também. Essa primeira que vocês estão vendo, tá? Triplicar as matrículas, ela faz referência, veja, ela faz referência à meta 11, que é essa meta aí que vai aparecendo para vocês. Que pede para triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, tá? Triplicar as matrículas. Cuidado, que é muito comum na prova botar duplicar, tá? Bota tudo certinho, bota duplicar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta, pelo menos 50% da expansão do segmento público. Ou também a questão pode botar o triplicar, mas trocar ali o 50 por 25, tá? Por que que ele bota o 25? Porque ele sabe que você lembra lá da meta 10 que a gente viu, que é garantir 25% da educação profissional atrelada à EJA, que está lá na meta 10. Então, às vezes, a pessoa está na cabeça aquela história do 25% da educação profissional, né? E pode se confundir aqui com a meta 11, tá? Então, cuidado com isso. Então, é triplicar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio. Veja que aqui, né, na meta 10, ele fala da... Na meta 10, ele fala, se você observar, veja só, vou botar aqui a meta 10 de novo. Se você observar, a meta 10 não fala só de nível médio. A meta 10 fala também do ensino fundamental, porque a educação profissional para a EJA, como a pessoa já é, né, no mínimo de 15 anos para cima, tá? A educação profissional na EJA ela pode ser feita também no ensino fundamental, na EJA de ensino fundamental. Então, por isso é que fala ensinos fundamental e médio, tá? Da meta 10. E aí os 25% atrelado à educação profissional. Eu estou tentando mostrar para vocês o seguinte, as metas têm lógica, pessoal. Então não basta só tentar decorar, tenta entender o porquê que aquilo está daquela forma. Algumas coisas não tem jeito, algumas coisas a gente tem que tentar, né, estratégias para poder rememorar ali a meta. Tá? Agora, a meta 11, ela fala só de educação profissional técnica de nível médio. Ela não está falando de EJA. Ela está falando da educação profissional técnica de nível médio, tá? Que na LDB tá nos artigos 36A, B, C e D. É lá na 36 A, B, C e D da LDB que você vai encontrar isso aqui, essa educação profissional técnica de nível médio. 36A, B,
C e D, lá na LDB. Que é aquela que vai falar que educação profissional técnica de nível médio, ela pode ser subsequente ou articulada. A articulada pode ser articulada integrada, articulada concomitante, toda aquela história. Tá? Como o concurso de vocês é de ensino fundamental, embora, claro, possa numa questão cobrar uma coisa ou outra disso, né? Mas eu acho que o nível de profundidade desse assunto aí não deve ser cobrado para um concurso de ensino fundamental, não. Se fosse um concurso para Instituto Federal, tal, aí, obviamente, teria mais espaço, tá? Ele bota aí que pelo menos 50% de expansão no segmento público. Então, expandir. A questão, portanto, ele pede triplicar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade de oferta pelo menos 50% da expansão no segmento público. Tá certinho. Tá? Meta 11. Veja, letra B. Alfabetizar todas as crianças, máximo até o final do quarto ano. Veja como isso cai toda hora. A gente sabe que não é quarto ano, que é terceiro. Então é o tipo de questão que você responde rapidinho também. Né? Você nem fica demorando muito. E se refere à meta 5. C. Oferecer educação em tempo integral no mínimo 50%. De novo, outra questão que é no mesmo troço. 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% da educação básica. A gente sabe que se refere à meta 6. Letra D. De novo, a história do valorizar. Todas essas questões são de 2023. De novo, valorizar, vocês já sabem que é a meta 17. E a letra E, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. Lembra do fomentar, F, meta 7. Então, se vocês observarem, realmente cai muito. Das 10 primeiras metas, cai muito, e especialmente das 6 primeiras. Tendo, obviamente, algumas metas soltas, né? Enfim, de outros lugares. Mas das 10 primeiras caem muito. Se você vai para a prova com as 10 primeiras metas muito bem colocadas na cabeça e com pelo menos uma visão boa das outras metas, você não vai errar nenhuma questão que cobre as metas, tá? Lembrando, claro, que o Plano Nacional de Educação, você tem que dar conta também da parte da lei, que a gente viu na aula passada. Então, você tem que ter aí um domínio das diretrizes, tem que saber quais são as 10 diretrizes, erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento escolar, superar as desigualdades educacionais, melhorar a qualidade de ensino, formação para o trabalho, promoção da sustentabilidade socioambiental, promoção humanista científica e tecnológica, estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação com proporção ao PIB, e aí esse oitavo aqui, ó, ele se refere à meta 20. A meta 20 é a meta que vai falar diretamente da questão do PIB. Valorização dos profissionais da educação, ó, meta 17. Né? Melhoria da qualidade do ensino, são várias metas. Universalizar o atendimento escolar, vai aparecer na meta 1, na meta 2, na meta 3, na meta 4. Erradicar o analfabetismo, vai aparecer lá, né, na meta 9, por exemplo. Tá? Difundir os princípios de equidade, respeito à diversidade e gestão democrática da educação. Tem uma meta de gestão democrática também, meta 19. Tá? Então, essas diretrizes você tem que saber bem. Tem que saber bem essas diretrizes. Tá? As diretrizes conversam, todas as aulas sempre ficam gravadas. Essa aula hoje foi só de 1 hora, tá? Uma aula só de 1 hora, para a gente, já que eu tinha
falado ali, né, que a gente ia ter hoje. Aí semana que vem, segunda-feira de carnaval, né? Na verdade, a gente está fazendo o quê? Adiantando a aula de segunda. Então a gente adiantou aí, pelo menos para 1 hora. E aí, semana que vem, a gente tem mais 1 hora, pelo menos, entendeu? Para poder também não ficar tanto tempo aí sem aula, tá? Então, essas 10 diretrizes, gente, vai por mim. Se vocês forem por mim, estudarem o raciocínio lógico, estudarem por conta própria, porque isso também é muito importante, tá? Vocês estudarem por conta própria também, assistirem os meus aulões, fazerem as revisões das aulas. E exatamente no ponto que eu estou falando, fazer questões ao longo da semana, tá? Vocês vão bem, tá? Agora, a minha preocupação agora é com o raciocínio lógico, porque acho que, enfim, que vocês não podem deixar de lado. Se eu fosse fazer uma prova de raciocínio lógico, eu ia estudar raciocínio lógico antes. Embora eu saiba bastante coisa e tal, mas algumas coisas esqueci, eu ia ter que relembrar. Entendeu? Ia ter que parar, estudar, fazer questões. Então, enfim, não vai dar mole por conta do raciocínio lógico. Bom, então vocês têm que lembrar dessas 10 diretrizes, vocês têm que lembrar quais são os órgãos que executam, fazem o cumprimento do plano, como o Ministério da Educação, Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, o Conselho Nacional de Educação, o Fórum Nacional de Educação. Não podem esquecer disso aqui que eu botei, ó, que dentro do prazo do Plano Nacional de plano decenal, né, do PNE. A cada 2 anos é preciso publicar estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas. Quem faz isso é o INEP. Durante o período de vigência do PNE, a União vai realizar pelo menos 2 conferências nacionais, no mínimo, que tenham um intervalo mínimo de, entre as 2 conferências, de no mínimo 4 anos, de no máximo 4 anos. E que essas conferências nacionais precisam ser articuladas com as conferências regionais, por causa das conferências, né, estaduais, municipais. Quem faz essa articulação é o Fórum Nacional de Educação. Então tem que lembrar também desses pontos aqui. Que aí o Plano Nacional de Educação, que assusta muito as pessoas, com essa história da meta, do sei lá o quê, fica muito fácil, fica muito tranquila. Tá? Diga, Maria Aparecida, qual é a dúvida? Rápido aí a gente fala. Boa noite, professor. Eu Boa noite. esperei mais cedo, aí você não colocou o link da aula, eu até pensei que não ia ter a aula hoje. Aí eu tive que sair. Mas a minha dúvida é em relação à teoria dos currículos que o senhor deu nessa aula, Sim. entendeu? Eu não entendi muito bem. Eu voltei à aula, eu acho que é muita informação para absorver a mente, às vezes trava um pouquinho, sei lá. Aí eu fiquei com essa dúvida a É respeito porque da são 3. Primeiros tem os conceitos de currículo. Aí os conceitos eu consegui entender, mas as Tá? teorias. O formal, o oculto, né? E o real. Tá? As teorias também são 3. A teoria tradicional, que é aquela teoria que pensava mais no currículo apenas na dimensão formal. Então, se você entendeu bem o que é o currículo formal, você consegue já entender a teoria tradicional. Ela acreditava que apenas aquilo que era colocado de cima para baixo
que é o currículo prescrito, formal, já dava conta da realidade do currículo. Ou seja, na teoria tradicional, os caras não estavam querendo falar de ideologia, de mentalidade, de valores de cada comunidade, que o currículo tem que olhar a especificidade de cada comunidade, que o currículo tem que estar, né, também tem que dialogar com a realidade de cada sala de aula. Os caras não estavam pensando essas coisas, essas peculiaridades, né? Eles estavam pensando apenas que o currículo tinha que ser pensado de cima para baixo. Então, se você fez um bom currículo, com métodos, com objetivos, tal, isso tinha que ser cumprido lá na sala de aula, né? E ponto, acabou. Então, eles não iam ficar preocupados em fazer um currículo específico, por exemplo, para a comunidade indígena, para quilombola, para campo, para educação, sei lá do quê. Não, né? Tinham lá as normas curriculares, as normas formais, aquilo tinha que ser cumprido e pronto, acabou. A teoria tradicional também não pensava o currículo na chave política. Pensava o currículo como se fosse algo neutro, né? Eles não procuravam pensar as estratégias de poder que estavam subjacentes ao currículo, a qualquer currículo. Porque, por exemplo, se você tem um currículo na época da ditadura, ali tem uma forma ideológica de pensar e de poder que está imbuída, que está presente no currículo. Mas os caras da teoria tradicional não pensavam isso. Eles estavam mais preocupados com as dimensões formais, técnicas. Certo? Entendeu a teoria tradicional? Entendi. Aí veio os caras depois e começaram a criticar a teoria tradicional. Que foram os caras da teoria crítica. Porque eles começaram a mostrar que currículo não tinha como ser neutro. Porque todo currículo é necessariamente uma faceta de algum poder. O currículo é um retrato de alguma forma de poder. Então, todo currículo é necessariamente ideológico. Então, os caras da teoria crítica, eles começaram a pensar a ideia de currículo, né, mostrando esse lado ideológico do currículo. Mostrando que não dá para pensar o currículo de forma neutra como pensou a teoria tradicional. Além disso, eles não acreditavam que apenas a dimensão formal, técnica e prescrita dava conta do currículo. Eles começaram a observar a necessidade de entender o currículo na sua chave real. Então, as teorias críticas, eles foram aqueles caras que mostraram o seguinte, ó, a dimensão formal sozinha não dá conta. A dimensão formal sozinha não dá conta. É preciso ver os valores de cada lugar, as ideologias de cada lugar, as formas de pensar de cada lugar. Então, se você pensa só currículo de cima para baixo, você vai ter problema na educação, porque você não vai olhar as especificidades de cada lugar. Então, as teorias críticas, diferentemente das teorias tradicionais, foram aquelas que, primeiro, mostraram que o currículo não era neutro, segundo, mostraram que não dá para pensar o currículo apenas na chave formal, é preciso valorizar também a dimensão oculta e, claro, a dimensão real da vivência do currículo na sala de aula. Certo? Entendeu aí a teoria crítica? Entendi. Obrigada, professor. E a diferença com a teoria tradicional.
Ainda tem a teoria pós-crítica. Pós-crítica. A teoria pós-crítica, ela é uma teoria crítica, óbvio. Só que ela traz um elemento diferente. Os caras da teoria crítica, tá? Eles não puderam pensar algumas coisas que vão ser pensadas pela teoria pós-crítica. A teoria pós-crítica falou o seguinte, bom, a teoria... Preste atenção, porque como tem nome pós-crítica, crítica, a pessoa mistura. Os caras da teoria pós-crítica pensaram o seguinte, bom, a teoria crítica foi importante, mostrou que o currículo não é neutro, mostrou que a gente tem que pensar o currículo de uma forma mais ampla, não apenas de cima para baixo. Só que eles deixaram de falar um negocinho que a gente da teoria pós-crítica tem que trazer, que foram temáticas que não eram comentadas, não eram faladas pelos teóricos da teoria crítica, porque talvez não tinham espaço para fazer isso. Então, qual é a diferença da teoria pós-crítica para a crítica? A pós-crítica traz novas temáticas que não eram discutidas anteriormente. Nas questões de concurso, eles gostam muito de chamar essas temáticas da teoria pós-crítica ligadas ao multiculturalismo. Então, essa é a palavra-chave. Essa é a palavra-chave da teoria pós-crítica, multiculturalismo. Se tiver numa questão e viu essa palavra multiculturalismo, que a questão for de teorias do currículo, você sabe que se refere à teoria pós-crítica. Multiculturalismo. Que temáticas são essas? Temática da sexualidade, temática do feminismo, temática do racismo, temática da homofobia, né? Temática da violência contra a mulher. Uma série de temáticas que não apareciam no currículo antes e que agora, tá? Pelo menos, enfim, aparecem no currículo muito mais do que apareciam anteriormente. É por isso que determinados setores da sociedade mais conservadores começaram a criticar, né, as escolas quando essas temáticas começam a ganhar espaço na sala de aula. Porque para alguns setores conservadores não é interessante você falar de homofobia, né, e você tentar normalizar na sociedade algo que precisa ser visto, obviamente, como algo normal. Que é, por exemplo, duas mulheres se beijarem, dois homens se beijarem, dois homens se relacionarem, duas mulheres se relacionarem, enfim. Assim como num casal hétero. Então, isso, para uma sociedade conservadora como a nossa, isso assusta as pessoas. Né? O que vocês estão querendo ensinar para nossos filhos? Aí começa toda aquela discussão. Então, quem vai trazer essas temáticas para a sala de aula são essas teorias pós-críticas. Tá? Então, nós temos, portanto, três teorias: a tradicional, a crítica e a pós-crítica. Tá certo. Certo? Pessoal, obrigada. Viu? Entendi. Esclareceu agora. Obrigada mesmo. Beleza? Valeu. Então, nessas provas de currículo, o que eles podem cobrar são os conceitos, formal, real e oculto, e essas três teorias destacadas aí. Beleza? Beleza, valeu. Obrigada. Bom, pessoal, então estudem bastante aí durante essas, né, quase férias aí de uma semana aí durante o carnaval, tá? Porque vocês têm prova aí para fazer. Então, carnaval para vocês estudando bastante, né? Revisando aula, assistindo, fazendo questão, tá? E é isso. Não deixem também de estudar raciocínio lógico, tá? Não vão chegar depois e falar, não passei por conta do raciocínio lógico. Que aí, poxa, tudo isso aqui que a gente está fazendo, né, não tem função, tá?
Então, vamos estudar aí também para raciocínio lógico. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, semana que vem a gente faz mais uma horinha aí de aula. Depois, e é isso aí. Tá certo? Beleza? Bom feriado aí, bom descanso aí para todos. E tudo que a gente viu durante esse feriado do carnaval, seria interessante vocês revisarem tudo, desde a primeira aula até essa aula de hoje. Fazerem um grande revisional, rever slides, rever todas as aulas, partes das aulas, não dá para rever tudo, assistir tudo, mas rever algumas partes das aulas, tá? Enfim, para que vocês não deixem buraco nenhum aí. Maria Aparecida, eu vou lá no grupo do separado do raciocínio lógico, vou propor novamente, se tiver um quórum alto, o curso acontece, entendeu? Que aí eu consigo, né, já tinha combinado com o professor, enfim, consigo chamar o professor realmente para dar aula, 4 aulas, tá? E é isso aí. Aí a gente faz essas aulas aí já a partir da semana que vem, da outra semana, tá certo? Bom, valeu. Interromper a gravação.